o Saúde em Jogo vai falar de uma patologia que afeta muito a qualidade de vida das pessoas que atinge, a espondilite anquilosante. Será que a população conhece os sintomas desta doença? Vamos saber. Espondilite anquilosante. O que será isto? O Saúde em Jogo veio para a rua perceber e recolher opiniões. Espondilite anquilosante. Já ouviram falar? Espondilite Eu não. anquilosante. Eu também não. Não faço a mínima ideia. Não. Desconheço de todo. Não. Isso não ouvi. Isso nunca ouvi falar. Espondiolite Anquilosante. anquilosante. Não sei o que é. Não faço ideia. Nunca ouvi falar. Quer dar algum palpite? Com esse nome, não sei, algo muito físico a nível motor. Sei, não faço ideia. Tem a ver com a coluna? Com a coluna? Tem a ver com a coluna? Deve ser algum problema com ossos, eventualmente. Espondilite anquilosante vai merecer destaque hoje no especial do Saúde em Jogo. Para nos explicar tudo sobre este problema, convidei o reumatologista Fernando Pimentel dos Santos, que agradeço desde já a presença no Saúde em Jogo. Sr. Professor, o que são de facto as espondiloartrites, penso que o termo é mesmo esse, e em particular o que é a espondilite anquilosante? Antes de mais, boa tarde, Marina. Muito obrigada. É um prazer estar aqui a participar no seu programa. As espondiloartrites são, de facto, um conjunto de doenças onde a espondilite anquilosante é claramente a mais frequente. Okay. E, por isso, assume uma grande relevância. E São caracterizadas por quê? Nas espondiloartrites, as dores da coluna, as dores no meio das nádegas, são as dores mais frequentes, embora possa haver um envolvimento de todas as articulações do corpo. Mas realmente o envolvimento da coluna é o chamariz, é a marca deste grupo de doenças. Claro, na espondilite anquilosante também é igual. Exatamente, Portanto, exatamente. Sem ser a espondilite anquilosante, que outros nomes é que têm as outras espondiloartrites? Para além da espondilite anquilosante, temos a artrite psoriásica, Ok. temos as doenças intestinais inflamatórias, onde Também. se encontra a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Temos as artrites reativas e depois temos um outro grande grupo de doenças maior. que são as espondiloartrites indiferenciadas, Ok. que são as outras. Os elos comuns a todas são semelhantes, variam? Como é que é? É exatamente isso que as une, ou seja, eu costumo dizer que temos um envolvimento articular, um envolvimento entesopático, e para as pessoas que não sabem, a entesopatia tem a ver com as doenças inflamatórias nos tendões, nas bolsas, nos tecidos à volta das articulações, e depois um envolvimento sistémico. E é aqui no envolvimento sistémico que elas se cruzam também muito. A uveíte ou seja, olho vermelho, visão turva, dor ocular, é a manifestação sistémica mais frequente. Depois, psoríase. E depois também as manifestações intestinais, as alterações do trânsito, as alterações das características das fezes. Ok. Qual é a prevalência destas doenças em Portugal? Temos dados, não temos? Temos o estudo epidemiológico nacional, o EpiReuma-PT, que foi o grande estudo da epidemiologia em termos de doenças reumáticas em Portugal e que aponta para uma prevalência de 1,6% das espondiloartrites em Portugal. A espondilite anquilosante por si andará à volta dos 0,5%, 0,6%. Mesmo assim, já é bastante, não é? Tem vindo a aumentar, não tem? Como é que Estas estamos? prevalências são mais ou menos constantes, são conhecidas há alguns anos, na população caucasiana pelo menos, e têm-se batido mais ou menos constantes. Ok. Atinge quem particularmente? Professor, mais homens, mais mulheres, mais jovens, menos jovens? Como é que é? A espondilite anquilosante tipicamente é uma doença do jovem. Ok. Após a sua adolescência, os anos 20, 30 anos são os anos em que normalmente se inicia a doença. O aparecimento da doença. Certo. E na espondilite anquilosante em particular, afeta mais o género masculino. Masculino, pronto. Aqui as mulheres estão, de alguma maneira, safas, entre aspas, digamos assim, protegidas. É uma doença complicada para o doente e para o profissional de saúde, ou nem por isso? Acaba por ser. Há vários tipos de doenças, há vários tipos de progressão. E isso Isto relativamente à espondilite anquilosante. Em relação à espondilite anquilosante. O facto de serem dominantes os sinais de dores nas costas e o facto das dores nas costas serem tão frequentes faz com que muitas pessoas desvalorizem as suas queixas. E isso tem depois um impacto em termos de diagnóstico, faz com que o diagnóstico seja mais tardio do que realmente deveria ser.
Esse é um aspecto importante. Depois, estas dores são de facto importante as pessoas terem a noção que são dores diferentes das dores comuns. Ok. São dores inflamatórias, ou seja, são dores que se intensificam quando a pessoa está em repouso. Pois. E que Portanto, condicionam... o dormir acaba por ser muitas vezes problemático. Pois. Problemático. E não descansa, e não descansar. Tal e qual. Esse é um dos aspectos mais relevantes desta doença, é que muitas vezes as pessoas adormecem, até adormecem tranquilamente, mas acordam depois na segunda parte da noite com dores, e muitas vezes as dores são tão intensas que têm de sair da cama. Pois. E, para além do quadro doloroso, associa-se depois o fenómeno da fadiga, que interfere no dia-a-dia de cada um. Claro. Portanto, começou por me dizer que atingia muito aquela faixa etária a partir dos 20. Nos mais idosos também pode acontecer ou não? Ou, regra geral, é só ali numa faixa mais ativa da sociedade? Em regra, começam mesmo até aos 45 anos. Isso é um fator que nos ajuda também a identificar estas pessoas. É muito raro aparecerem depois desta idade. De qualquer forma, não há regra sem exceção e também pode acontecer, mas o grosso destas doenças... É entre os 20 e os 45, exatamente. Portanto, a população ativa. População ativa. Apanha logo ali a população ativa. Isto, em termos laborais, às vezes pode ser complicado, não é, professor? Sem dúvida. Elas têm um grande impacto em termos laborais, ou podem ter um grande impacto em termos laborais, exatamente por causa disto que lhes estou a dizer. As noites mal dormidas, a dor persistente, que acaba por ser persistente, que tem depois faz com que as pessoas tenham dificuldade em exercer muitas vezes as suas profissões. E é curioso verificar que o tipo de profissão que a pessoa desempenha tem depois também um papel essencial na própria progressão da doença. Claro. Há profissões, digamos assim, que ajudam mais do que outras, né? De facto, aquelas em que não tenham de fazer tantos esforços físicos, se calhar são muito melhores do que aquelas em que o esforço físico seja obrigatório, não é? Sem dúvida. As profissões manuais, aquelas que são mais exigentes, acabam por ter maior impacto nestes doentes e fazem com que muitas vezes estes doentes tenham de sair do mercado de trabalho mais precocemente, sejam reformados de forma antecipada, o que obviamente tem impactos negativos também sobre a própria pessoa. Também sobre a própria doença. É uma doença que vai evoluindo cada vez progressivamente de forma negativa ou não? Ou consegue-se controlar já a evolução da doença? É uma doença que tem tendência a ser progressiva, mas que tem claramente surtos inflamatórios, ou seja, surtos de inflamação e depois surtos em que a doença se acalma um pouco mais. Claro. Ainda não está perfeitamente esclarecido a relação entre o processo inflamatório, que é a base da doença, e o processo de ossificação. Esta doença, a espondilite anquilosante, chama-se espondilite anquilosante, porque há uma tendência para os ossos se fundirem e, assim, perderem progressivamente a sua mobilidade. E quando se fundem, o que é que acontece, doutora? Juntam-se mesmo, acabam por fazer um osso só, digamos assim, quase? No fundo, acaba por ser isso. Torna-se a coluna, por exemplo, um osso único. É muitas vezes conhecida a coluna como a coluna de bambu. E por isso torna-se também uma coluna frágil, para além de perder a sua mobilidade, torna-se também mais frágil porque qualquer traumatismo pode ser dramático, porque pode originar uma fratura. Relativamente aos sintomas, é fácil de prever que, de facto, aquela pessoa, aquele jovem ou menos jovem, tem uma espondilite anquilosante, ou muitas vezes o doente fica perdido no médico de família, no sistema, e não chega até a vocês na altura de vida? Esse é um problema, claramente um problema grande. Os estudos internacionais apontam para um intervalo de 5 a 8 anos entre o início dos sintomas e o estabelecimento do diagnóstico. Um estudo que nós fizemos em Portugal demonstra que esse período vai mesmo de 7,6 anos. Portanto, não é diferente do resto da Europa. E tem a ver com isto, o facto de as dores serem tão frequentes na comunidade, as dores nas costas, que passam despercebidas. Mas, como lhe disse, as dores que se intensificam com repouso e que condicionam rigidez prolongada são dores suspeitas. Sobretudo, se começam antes dos 45 anos e se são dores persistentes, arrastadas no tempo. Portanto, o primeiro conselho que poderíamos dar a alguém que tenha essas dores e que não esteja a perceber muito bem porque é que tem, é, de facto, pedir para ser encaminhado para o reumatologista. Será assim? Sem dúvida. É de facto claramente que o reumatologista principal. será o especialista com melhor formação para permitir este diagnóstico. Muitas vezes é difícil, não é fácil. Tanto mais que não são só... Mesmo para vocês? Mesmo para nós. É importante fazer diagnósticos diferenciais. Existem outras patologias, nomeadamente patologias infecciosas ou neoplásicas, que se podem confundir numa fase inicial com este tipo de patologias. E, portanto, o diagnóstico diferencial é também essencial para o acompanhar destes doentes. Professor, já voltamos. Vamos fazer uma pausa na nossa conversa. Já voltamos até para falar de tratamentos e de saber
como é que tudo isto pode, de facto, ser aliviado e este doente ter a qualidade de vida que merece. Até já. Momento de moda, momento de Mafalda Leitão, é o espaço Ainda Mais Linda. Olá Marina, bem-vindos à rubrica Ainda Mais Linda. Hoje vamos falar de texturas de tecidos. Temos estes que chamamos-lhe a pele sintética, porque são sintéticos, portanto é uma ecopele, umas calças super confortáveis, vestem super bem, mas com outra textura diferente. Esta túnica, lindíssima também num veludo, uma textura já diferente deste e daquele que eu vos mostrei. Depois vamos às malhas, que como vêem, nada tem a ver com este tipo de tecidos. Esta textura de tecidos fica sempre bem conjugado uns com os outros. Não tenham medo de arriscar, porque menos é mais. Beijinhos, até à próxima semana. Foi o espaço Ainda Mais Linda por Mafalda Leitão. Aqui a conversa é outra. Converso com o reumatologista do Hospital Egas Muniz, Pimentel dos Santos. Professor, vamos agora saber, pronto, foi diagnosticado, tem 25, 30 anos, é homem, e a partir de agora, o que é que vocês fazem? Como é que resolvem a situação? Certo. Atenção que as mulheres também podem ser também, afetadas. não é? Também podem ter, não é? Basta ter alguma daquelas doenças que referiu antes para, de facto, o problema... Ou mesmo não tendo. Hoje em dia, realmente, com as melhorias dos critérios de diagnóstico, faz-se também mais diagnósticos ao sexo feminino. É importante, só ainda em termos de diagnóstico, a radiografia, embora a radiografia possa mostrar alterações tardias, e portanto nós não podemos estar agarrados à imagem da radiografia para fazer o diagnóstico, e por isso, quando temos alguns casos duvidosos, a ressonância magnética pode ser importante para nos ajudar. Depois existem também alguns marcadores genéticos, e aqui o HLA-B27 é importante para ajudar o médico, embora também não nos possamos só agarrar a isto, porque existem pessoas em que este fator não está presente. Não está presente, Pronto. Em termos de abordagem terapêutica, bom, temos os anti-inflamatórios, que continuam a ser a primeira arma terapêutica, claramente, mas depois depende muito do tipo de apresentação da doença. Quando a doença realmente afeta essencialmente a coluna, se não há uma boa resposta aos anti-inflamatórios, temos hoje em dia os chamados fármacos biotecnológicos, que vieram marcar uma grande diferença na qualidade de vida destes doentes. Realmente é rápido, habitualmente, o seu efeito e consegue devolver aos doentes realmente a qualidade de vida que eles precisam e necessitam. Claro, mas os biotecnológicos, e agora muitos doentes terão também essa dúvida, não têm efeitos secundários graves. E esta é a questão sempre que se coloca devido à imunossupressão que, de facto, condicionam. Eles podem dar, não é? Sem dúvida. Como tudo na vida, há sempre efeitos positivos e negativos. De qualquer forma, a generalidade dos biotecnológicos que estão hoje em dia disponíveis são fármacos que conseguimos perceber que são bastante seguros, embora nós, médicos, todos os profissionais de saúde e, obviamente, o próprio doente, tenha de fazer uma monitorização daquilo que é a sua evolução clínica. Sobretudo, as infecções são as complicações mais frequentes neste grupo de doenças e de medicamentos. São normalmente infecções ligeiras, que não obrigam propriamente à interrupção da terapêutica, a não ser uma interrupção transitória, enquanto tratamos a infecção, e que depois rapidamente é novamente introduzido o biotecnológico. Portanto, houve aqui uma alteração grande no tratamento com o aparecimento dos biotecnológicos ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Alargaram muito o espectro da nossa intervenção e permitiram realmente controlar muitos doentes que até aqui não eram controlados com as armas terapêuticas que tínhamos disponível. Claro, isso é bom. Vou voltar aqui à questão do médico de família, porque houve aqui uma questão que eu penso que deixei passar um bocadinho em claro. Há alguns sinais, professor, ou alguns sintomas, digamos assim, a que o médico de família deva estar atento numa pessoa que apareça com estas dores que descreveu e que tenha uma espondilite anquilosante, mas que não se sabe?
Tem a ver essencialmente com o ritmo da dor, a É? sua persistência, Também. claramente. E na população jovem, Na homens população e jovem. também mulheres. Ok. Depois, estas situações cursam muito com as vulgares tendinites. E eu chamo a atenção para tendinites aclianas, aquele tendão grosso que nós temos na parte de trás do nosso pé, é muitas vezes envolvido. E se isso aparece de forma recorrente, é também um sinal de alerta. Outra situação também é a fascite plantar. Às vezes as pessoas falam que têm um esporão no pé. Sim. Muitas vezes não há esporão nenhum, mas há uma dor no calcanhar quando a pessoa senta o pé no chão. É outro sinal importante. E depois, as próprias manifestações sistémicas. Pois. Se a pessoa aparecer com olho vermelho, visão turva, dor ocular, a tal uveíte, é uma das manifestações que pode aparecer até antes das manifestações articulares. E por isso é um sinal de alerta também. E aí o que é que se faz quando se percebe que isso está para acontecer? Os tratamentos aí, como é que vocês iniciam a terapêutica? É com os biotecnológicos logo ou não? Ou vão para os anti-inflamatórios Exato. até ver o que é que dá? Porque hoje mudou tudo, não é, professor? Sem Hoje dúvida, mudou tudo. sem Aqui há uns dúvida. anos atrás ia só aos poucos. Agora, em muitos casos, é atacar logo o mal pela raiz para ver se resolve de uma vez. A estratégia é claramente ainda hoje começar pelos anti-inflamatórios Ok. e nós temos regras que seguimos na nossa Guidelines prática normais, né? clínica, em que devemos de usar 2 anti-inflamatórios diferentes, pelo menos 2 semanas na dose máxima ou na dose máxima possível. Claro. E se não houver resposta, então devemos pensar se o envolvimento é axial, ou seja, da coluna, Pois. dos biotecnológicos. Se houver envolvimento noutras articulações que não a coluna, se houver manifestações sistémicas, podemos tentar os chamados imunossupressores tradicionais, Pois. onde a salazopirina e o metotrexato têm realmente um lugar de relevo ainda. E é recomendado que nestas situações se possa utilizar estes fármacos antes dos tais biotecnológicos. Ok. Vamos agora saber quais são as comorbilidades. Já falámos aqui por alto, mas já agora vamos centrar nelas. Quais são as grandes comorbilidades? Sim, O que é acabamos- que falamos? Já acabámos quase por falar de todas, mas pronto, há aqui mais algumas que sejam importantes ainda a referir? Sim, claramente. Eu vou voltar a citar o olho, porque é realmente muito frequente, a psoríase, as alterações gastrointestinais, mas depois outros órgãos podem ser afetados. O coração, o pulmão, o rim, haver manifestações neurológicas, tudo isto Pode é ser possível. tudo. Pode acontecer envolvimento qualquer coisa, sistémico, não é? claramente. Portanto, envolvimento sistémico geral, digamos Claro, assim. claro. Portanto, estar atento também, o doente que tenha esse género de problemas tem ele próprio de estar atento às reações do próprio corpo, não é? Exatamente, Não é e chamar a atenção. E chamar a atenção. Vamos agora falar de outra coisa, exercício físico, como é que é? Sim ou não? Estamos aqui num canal desportivo e é importante que estes doentes saibam o que é que podem fazer. Parte do princípio que se eles estiverem com muitas dores, se calhar é difícil ir ao ginásio, não é? Exato. O exercício físico, curiosamente, tem neste grupo de patologias uma grande relevância em termos de abordagem terapêutica. Aliás, há uns anos, a abordagem passava muito pelos anti-inflamatórios e pela prática de exercício físico. Pois. E, sobretudo, pela natação. Hoje em dia, continuamos a dar destaque ao exercício físico. Tentamos, sobretudo, que a pessoa faça exercícios físicos que permitam a tonificação muscular, para dar aqui um suporte à estrutura óssea, Claro. e evitar, em certa medida, os exercícios com grande impacto. Pois. Esses devem ser evitados porque temos hoje cada vez mais dúvidas se os microimpactos, os microtraumatismos não poderão ter aqui também um efeito deletério na progressão da doença. E, por exemplo, exercícios de força, tipo ginásio, com halteres e tudo isso, sim ou não? Podem fazer com carga cargas. adequada, Pois. cuidado com Nada o exagero. Nada de abusos. de Estava a pensar nos jovens com 20 e 25 anos que têm Sim. um problema em que são imortais e, portanto, para eles tudo é possível e querem, de facto, ultrapassar os limites. Aí há que ter alguma contenção, não, professor? É aconselhável que sim. É aconselhável. Temos de ser sensatos. É importante realmente a prática de exercício. É importante por causa da massa muscular, por causa da amplitude das articulações, mas cuidado. O exercício, se exagerado, em vez de ter o efeito benéfico, vai ter o efeito negativo. Vai ter o efeito contrário. Estamos quase no final do programa, mas eu queria ainda saber o que é
e como funciona, e se nos pode dar algumas indicações sobre isso, porque habitualmente as associações de doentes são muito importantes para quem tem as patologias e é o local onde podem questionar de muitas dúvidas que muitas vezes não colocam até ao médico. A Associação Nacional a ANEA, Associação Nacional de Espondilite Anquilosante, é uma associação de doentes que pode dar uma boa ajuda, não é, professor? Sem dúvida, a ANEA é uma associação de doentes muito empenhada na proteção dos seus doentes, com uma estrutura fantástica. Verdade. Que dá Tem apoio. piscina e tudo. Piscina aquecida, com águas a temperaturas muito adequadas para este tipo de patologia. E depois com ginásios também paralelos e com apoio de fisioterapeutas. E por isso podem dar aos doentes com espondilite anquilosante um enorme apoio. Grande. E é muito importante, elas são muito importantes, essas associações, até para vocês, não é? Sem Muitas dúvida. vezes para o próprio médico, Complementamos estão todos. complementares, não é? Sem dúvida. E a ANEA tem também, organiza eventos de formação para os seus próprios doentes e é realmente uma das associações de doentes muito interventiva nesta área. E fica aqui o conselho do médico para que, de facto, quem tenha a espondilite anquilosante procure a ANEA, porque pode dar aqui também uma grande ajuda. Eu quero agradecer muito ao professor Fernando Pimentel dos Santos por me ter acompanhado neste programa sobre a espondilite anquilosante. Espero que tenhamos passado as mensagens essenciais. Não sei se há mais alguma coisa que queira referir, que seja importante deixar lá para casa, ou se está tudo dito. Eu creio que o mais importante foi dito, mas realmente tudo aquilo que é persistente e dores persistentes é algo que não está bem e que se deve procurar ajuda, inicialmente com o médico de família e depois os colegas aonde encaminhar para a reumatologia. Ok. Muito obrigada, professor. Também. Muito obrigada. Obrigada também a si que nos acompanhou. Já sabe que eu volto para a semana. Conto consigo. É a sua saúde que está em jogo. Até lá.